A carta é enorme, galera. A carta é enorme, não sei nem qual tópico deveria. Escrevo apenas como mais um torcedor apaixonado, mas peço que leia com carinho. Durante muitas décadas, o Botafogo foi gerido por presidentes amadores. Ih, maluco! E qual presidente ainda não é? Me desculpa quem gosta do presidente, tá? Mas tudo bem, mas pra mim, todos são amadores. Todos. Inclusive, tem aquele que fala assim, ó. Pô, mas o cara, se não fosse ele, o Botafogo já era, porque ele que interviu aí, ó, pra gente tá na recuperação judicial. Ué, mas a gente chegou aqui por causa de quem? Só foi por causa do John Textor, que ele, claro, que é um grande culpado, mas a obrigação não era vistoriar, não fiscalizar. Então, pra mim, esse sentimento de amadorismo vai permanecer. Como torcedor, tá? Durante muitas décadas, o Botafogo foi gerido por presidentes amadores. Não escrevo amadores como demérito, mas como termo literal, pois essa é a regra dos clubes. Foram sempre presidentes sem remuneração, que montavam equipes gestoras normalmente também sem salários, como consequência. Isso gerou panelas internas entre os sócios proprietários que revezam o poder entre si, fechados em bolhas de amizades e escolhas para tocar o clube baseado em amor ao Botafogo. Ó, que eu não sou fã do Felipe Neto não, tá? Mas tá falando tudo aqui e não é mentira, né? Não é critério profissional e técnicos de gestão. O resultado disso foi devastador. O que a torcida viu foi um show de horrores e transformou a história do Botafogo em algo assustador a partir de 1996. Foram 3 rebaixamentos e nenhum título relevante ao longo de muitos anos, o que indevidamente explodiu. O clube afundou e parecia que o único futuro seria a falência. Até que veio o projeto SAF, o Botafogo passou a ser gerido de outra forma. E é aqui que eu peço a máxima atenção, com humildade e respeito. Não tenho qualquer intenção de defender John Textor neste texto. Hoje, vejo que várias de suas ações financeiras no Botafogo foram exatamente equivocadas. Se crimes foram cometidos, torço para que pague por cada um deles. Eu acreditei em 2024 que tínhamos encontrado um caminho. Porém, de fato, o preço dos títulos não podem ser a ruína. Só que o Botafogo em 2024 fez muita coisa certa. Um time espetacular foi montado, um dos melhores do século no país. E aos 2 títulos mais importantes foram conquistados. E ao contrário do que dizem por aí, o ano não deu prejuízo. Muito pelo contrário, deu lucro. Também é mentira que o elenco do ano foi montado à base de dívidas impagável e de loucuras financeiras. Não fossem as decisões totalmente absurdas tomadas ainda naquele ano e no seguinte, os custos de 2024 teriam sido pagos integralmente e teria sobrado dinheiro. Ou seja, existe um caminho. Aqui ele está dizendo que faltou a fiscalização, tá? Da galera. E por que será que o Botafogo, em apenas 2 anos, saiu da massa falida para campeão de tudo? Na minha análise, de muitos que entendam mais do que eu, a principal mudança que ele alavancou o Botafogo foi a mudança de mentalidade da gestão. O clube deixou de ser gerido por um presidente amador, cercado por seus amigos fiéis ao Botafogo, para ser administrado por um empresário e por vários diretores executivos capacitados. Não foi simplesmente dinheiro. Se fosse assim, outros clubes teriam alcançado o mesmo êxito, pois estiveram tanto quanto o mais. O grande acerto de John Textor, ao meu ver, foi chegar ao Brasil e focar-se inteiramente na contratação dos melhores executivos, diretores operários e trabalhadores disponíveis, montando um departamento de futebol capaz de competir com qualquer outro clube do país, principalmente no scout. Claro, nem todos foram perfeitos, alguns decepcionaram, mas foi esse grupo de profissionais que nos
nos levou aos títulos. Não foi apenas o dinheiro. E por que eu respeito que não foi apenas o dinheiro? Ou melhor, porque eu repito, né? E por que eu repito que não foi apenas o dinheiro? Porque sinto que você, presidente, acredita no contrário. Acredita que o dinheiro foi o fator decisivo e que você, João Paulo, é capaz de repetir aos feitos, desde que o Gabriel de Alba entregue o dinheiro às suas mãos para gerir o Botafogo. Ih, garoto. E ao meu ver, esse é o caminho da ruína. Caraca, calma aí. É o caminho da ruína. Também acho, tá? Eu também acho. Acho mesmo. Eu perdi aqui, cara. Achei. Que é isso? João Paulo, com todo o carinho e humildade, a minha opinião é a de muitas pessoas você não pode ser a pessoa responsável por conduzir o futebol do Botafogo. Isso não tem nada a ver com você como pessoa. Não é o João Paulo que não pode conduzir. É qualquer integrante amador do clube social do Botafogo. Ontem, hoje, amanhã e sempre. O motivo é muito simples. Ainda que você se provasse a grande exceção e fizesse um trabalho magistral, em 2 anos você estará fora e o outro amador do social assumirá seu lugar. Quem será? Um dentista? Um dono da ONG? Um contador? Um aposentado? Ninguém sabe. E de tanto em tantos anos, o Botafogo estará novamente à mercê de um novo gestor amador. Esse ciclo já havia sido finalizado e o Botafogo chegou à glória, mas agora você tenta trazê-lo de volta. Por qual motivo? Sobre apenas o ego, a vontade de entrar para a história, de deixar seu nome no legado alvinegro? Exatamente o mesmo motivo que levou todos os presidentes amadores a assumir o Botafogo. A tentação é colossal. Você sabe que conquistou a confiança do Gabriel de Alba e pode assumir todo o poder de uma vez, como já está fazendo. Porém, se você ama verdadeiramente o Botafogo, essa é a hora de dar um passo atrás e admitir: o Botafogo precisa de um gestor 100% profissional, completamente blindado de qualquer influência do social, que só deve ter a função de fiscalizar e exigir o cumprimento dos contratos, algo que não fez na gestão do Textor. Essa é a sua chance de entrar para a história. JP, fazendo exatamente isso, esse será o seu legado. O presidente que brindou o futebol e impediu que o social tomasse o clube de novo. Caso contrário, talvez você entre para a história como um homem que fez o Botafogo voltar ao passado, acreditando que o social é, sim, competente para gerir, desde que tenha um bilionário por trás. Não é. E isso ficou cristalino na sua primeira decisão executiva como gestor de pessoas, quando você decidiu que, para montar uma equipe permanentemente de futebol, o critério deveria ser identificação com o Botafogo. Ser sujeito homem e não perguntar salário, além, é claro, de ter alguma história de relação com a sua pessoa. Na primeira decisão, extremamente seria como gestor. Você contratou o preparador físico do Araruama RJ para ser o preparador permanente do Botafogo de Futebol Regata, além de um sujeito que estava há 4 anos desempregado para ser o coordenador de futebol. Na segunda decisão, colocou o melhor treinador do sub-20 do clube nos últimos anos em uma situação extremamente complicada, para não dizer impossível, e claramente exige um profissional experiente, e nem sequer iniciou o processo de busca por um novo técnico. É exatamente assim que gestores do social comandam e tomam decisões. Eles querem se cercar dos seus 2 amigos, dos fiéis, dos que amam o Botafogo e realmente acreditam que estão no caminho certo e que isso trará resultado. Mas o mundo corporativo não funciona desta forma. Uma das maiores
maiores entidades esportivas do Brasil não pode ser conduzida com esse nível de atraso. E vou falar aqui só complementar, tá? Isso aqui que ele tá falando é uma estratégia que eu também já tô vendo. Eu só não tinha a palavra que o Felipe Neto tem, mas eu venho falando nas lives anteriores aí e tá dando a entender que até tá havendo uma união de alguns canais, tá? Para fazer esse patrocínio, tá? Alguns canais já estão patrocinando essa situação. Por tudo isso, muitas coisas que não caberia neste texto. Eu imploro, presidente, exija do Gabriel de Alba a montagem de uma equipe de gestão profissional da SAF e brinde essa equipe de qualquer interferência do social, a menos que falhem nos critérios exigidos pela fiscalização. Essa equipe já deveria ter sido a prioridade absoluta do novo dono desde o primeiro momento em que decidiu assumir o clube. E é extremamente preocupante que esse processo sequer tenha sido iniciado. Ao meu ver, esse é o único caminho para o Botafogo retornar à estrada dos louros. E se eu estiver errado, estou aberto a ouvir, aprender e mudar de opinião. A única coisa que importa para mim, para você e para quem chegou até o fim deste texto é o Botafogo de futebol e regata. Nada mais importa. Por favor, não pense no complemento do funk. Abraços fortes, né? E saudações alvinegra. Felipe, meu amigo, vou te falar, hein? Galera, pasmo com essa leitura, tá? Tô pasmo. Sabe por quê? Porque esse cara conseguiu falar tudo que eu já vim imaginando. Não sou fã dele, tá? Sou fã do Felipe Neto, não, mas sou torcedor igual ele. E tudo que ele falou aqui, pode levar minha assinatura. Você percebe que já tem canais mudando o roteiro para fazer lado a lado ali, com o social. E esse não é o melhor caminho pro Botafogo, não. Eu espero eu estar errado, mas esse não é o melhor caminho para o Botafogo. E a carta vai ser apagada, mas a nossa leitura vai ficar aqui. Então, agora, quem vê de outro jeito, a gente respeita. Mas eu vejo desta forma igual o Felipe Neto, né? Felipe Neto tá vendo. Muitos canais, todos não, tem gente que tem noção, mas alguns que querem audiência e você acha que esses caras querem o bem do Botafogo, esquece. Esses caras querem, sabe o quê? Querem audiência, querem arrumar a mamata dessa vaquinha que é o Botafogo. Porque se esses caras fossem sérios e falasse de fato, o que é pro bem do Botafogo, já teriam falado pelo menos algo parecido ou próximo dessa carta. Pede o Gabriel de Alba para contratar uma equipe de gestoras 100% profissionais e que o social, junto com o presidente, brinda essa equipe. Essa é a palavra correta.